também especialista em consultoria tributária pelo CEPEB, que é o Centro de Pós-Graduação e Pesquisa da Fundação dos Fundos Cardinhos. É docente das disciplinas Contabilidade Internacional e Contabilidade Tributária da Faculdade Batista Brasileira e é coordenador da área de Contabilidade Gerencial e Patrimônio da Petrobras. Então, recepcionem o professor José Raimundo, que fará a palestra para vocês. Obrigado. Depois da apresentação dessa, quem é esse aí mesmo? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus, que Ele é o provedor de todas as coisas, pela oportunidade de estar aqui, conhecendo vocês, passando um pouco do conhecimento que a gente tem. Agradecer à professora Maria Alice Porto pelo convite, agradecer a vocês pela presença. Tá? Eu estou sabendo até que esse aí vocês vão ter que fazer uma resenha, né? Não se incomodem, vai ter só 120 slides aí que a gente vai passar aí. E vocês, é brincadeira, né? Deve ter uns 7 ou 8 slides no máximo. Acho que uns 40 minutos a gente vai falar muita coisa que vocês já conhecem, vocês têm visto, têm vindo aí com a professora Maria Alice Porto. A ideia aqui é trazer para vocês o que levou, o que é esse processo de convergência que a gente está passando, o que levou a isso, por que os países estão buscando essa convergência. E trazer o cenário, por último, trazer o cenário brasileiro, como é que o Brasil está se enquadrando nisso, como é que o Brasil está, o que é que ele tem feito, como é que está hoje, e quais foram os passos que levaram o Brasil a buscar também essa convergência. Tá? Bom, no primeiro momento, para que a gente fale de convergência de normas brasileiras padrões internacionais, que foi o tema que a professora me pediu, é preciso que a gente tenha em mente, principalmente nós, e aí eu digo nós, alunos, estou falando, abrindo um parênteses, eu fiz o curso de contábil recentemente, fiz junto com vocês, tive a oportunidade, junto com vocês estão tendo agora, uma oportunidade única de fazer um curso de contábil no momento que a contabilidade está mudando totalmente, no momento que a contabilidade está tendo um novo perfil da seleção das normas internacionais. Então, aproveite bastante. Eu digo o seguinte, muita coisa que eu vou falar aqui, que vocês já conhecem. Então, preciso que a gente, enquanto nós, estudantes e professores, estudantes estudiosos da área de contabilidade, primeiro, quando a gente for falar de contabilidade internacional, a gente tenha em mente e saiba diferenciar padronização, harmonização ou convergência. O que, na verdade, está acontecendo? Está acontecendo uma padronização das normas dos países, das normas contábeis dos países, das normas internacionais. Está acontecendo uma harmonização ou uma convergência. Será que esses termos, eles significam a mesma coisa? E nós, enquanto estudantes de contabilidade, temos que saber disso de cor. Temos que estar com isso, temos que entender qual é o processo que, na verdade, está acontecendo. Né? Antigamente se falava de padronização, depois falou-se muito de harmonização, hoje o termo na moda é convergência. Hoje se fala em convergência. Mas eu trouxe assim o conceito do livro de Contabilidade Internacional de Jorge Capistonian, que vocês já devem conhecer, a professora também já adotou, que ele diz o seguinte: padronização é um processo, só para nossa reflexão, de uniformização de critério, não admitindo flexibilidade. Aí eu abro um parênteses e pergunto, na verdade, é possível uma padronização? É possível substituir todas as leis contábeis nossas por um padrão internacional, sem pensar nas especificidades, sem ter essa flexibilidade? Então, de cara, a gente já sabe, a gente já pode pensar que o que está acontecendo na prática e nunca vai acontecer é um processo de padronização, seja o país qual for. A harmonização já é um processo que busca preservar as particularidades inerentes a cada país, mas que permita reconciliar os sistemas contábeis com outros países, de modo a melhorar a troca de informação
a serem interpretadas e compreendidas. Também o Jorge Cassiano traz esse conceito de harmonização. Bom, e convergência? Convergência é ato de se dirigir para aproximar-se de algum ponto. E porque não é à toa que a gente diz hoje que existe um processo de convergência. Os países estão buscando se dirigir todo para um caminho. Tá? Estão buscando todo um padrão. Bom, eu poderia até arriscar, e aí eu lançaria uma pergunta para vocês, a ver se a gente é participativo isso aqui. O que é que vocês acham? O que está acontecendo na prática? É uma harmonização, uma padronização ou convergência? O que é que vocês acham? Alguém poderia dizer? A gente poderia arriscar, né, e dizer, eu poderia arriscar e dizer que está acontecendo uma convergência, um caminho para, que a gente está tentando se aproximar das normas internacionais, mas de uma forma harmoniosa, respeitando as particularidades, as especificidades de cada país. Ok? Entenderam isso aí? Bom, se hoje existe, os países que estão buscando uma convergência, então é claro que existe diferença entre os tratamentos contábeis pelos países. Correto? Se os países estão buscando essa tal convergência, essa tal harmonização, então é claro, é evidente que a forma como cada país vinha tratando o mesmo fato contábil era diferente de um para outro. E o que é que isso fazia, então? Então, existem diferenças internacionais, né? Na prática, existe. Bom, a contabilidade, por que existe essa diferença? A contabilidade é uma ciência social. Sendo ela uma ciência social, ela, lógico, ela é influenciada no ambiente que ela está. Influenciada o quê? Por fatores políticos, sociais, culturais, então ela filosóficos. Então, eu trouxe essa frase que está lá também no livro de Jorge Cassiano, que assim, a contabilidade é uma ciência social aplicada, sendo fortemente influenciada no ambiente que atua, sendo linguagem dos negócios. O Jorge Cassiano diz assim, a contabilidade é a linguagem dos negócios, pois ela é utilizada pelos agentes econômicos que buscam informações para avaliar os riscos e oportunidades. Bom, se existe essa diferença, e os relatórios contábeis, nesse processo de convergência, eles devem ser cada vez mais globalizados, porque os investidores, com a globalização, e aí a gente vai falar isso um pouco mais lá para frente, o capital ele deixou de investir o capital e as empresas deixaram de investir tão somente nos países de origem. Nós temos, a nossa realidade hoje, nós temos várias empresas, exemplo da Petrobras, exemplo do Bradesco, que tem ações negociadas na Bolsa de Nova York. Então, os nossos relatórios, os relatórios, por exemplo, das empresas que têm filiais e até ações negociadas em bolsas no exterior, eles têm que ser cada vez mais globalizados. Mas não é só isso. É numa linguagem que seja homogênea, mas a gente tem esse problema. Se existe essa diferença, os relatórios contábeis devem ser cada vez mais globalizados, mas a linguagem não é homogênea, pois cada país tem suas práticas contábeis próprias. Então, a gente tinha o quê? Uma necessidade de ter um relatório que fosse transparente, os relatórios contábeis, porque, sendo ele a linguagem dos negócios, é nesses relatórios que os investidores vão buscar conhecer a saúde financeira das empresas. A decisão de investir ou não, se você tem relatórios, cada um tratado de uma forma diferente, esses relatórios têm que ser cada vez mais homogêneos. Então, existe essa necessidade de, pelo menos, homogeneizar esses relatórios. Para que esses relatórios sejam, ao mesmo tempo, entendível e numa linguagem mais transparente. Bom, a gente já chegou aqui e pensou o seguinte: existe diferenças
internacionais. Mas quais são as causas dessa diferença? Quais são as causas dessa diferença? E eu trouxe, a nível mundial, algumas causas que o próprio George Orwell, eu usei muito o livro, aí vocês que vão fazer a resenha, usei muito o livro de George Catsuniano para me basear aqui nessa palestra, tá? Então eu trouxe, vocês podem até pegá-lo e estudar o capítulo 3, não foi o 3 e o 4, acho que o 3 mais ou menos, e ver lá que muita coisa que eu vou estar falando está lá, tá? Então, o que é que acontece? O George Catsuniano, esse autor de contabilidade internacional, ele traz algumas diferenças, algumas causas que podem ser entendidas como causas dessa diferença nos países. Bom, esse autor, que está lá presente no livro de Katsuni, ele afirma o seguinte: a compreensão das regras internacionais é muito difícil, porque as regras têm diferentes significados. Ele traz, assim, uma comparação meio jocosa, mas que evidencia um pouco essa diferença, porque a cultura do país determina muito como ela trata determinadas questões, né? Na Alemanha, ele diz, tudo é proibido, a menos que esteja especificamente previsto em lei. Já na Inglaterra, tudo é permitido, a menos que esteja especificamente proibido em lei. No Irã, tudo é proibido, mesmo que esteja permitido em lei. Já na Itália, tudo é permitido, especialmente se é proibido. Ele traz assim uma comparação meio de uma coisa, mas para evidenciar a cultura do país. A cultura do país. Bom, existe um autor que ele diz o seguinte: se existe essa diferença, se a gente fosse classificar os tipos de sistemas contábeis diferentes, seria a mesma coisa que a gente classificar a flora e a fauna, certo? Mas a maioria dos autores chegaram ao consenso que existem dois grandes sistemas contábeis. O modelo anglo-saxão, composto por esses países aí, Grã-Bretanha, Inglaterra, tal, cujas características é uma profissão contábil forte e atuante, um sólido mercado de capitais como fonte de captação de recursos, pouca interferência governamental na definição das práticas contábeis e as demonstrações financeiras buscam atender, em primeiro lugar, os investidores. Bom, logo de cara, a gente pode pensar o seguinte: o Brasil tem essas características aqui. O Brasil é um meio termo aqui de um e do outro modelo, mas digamos assim, bora pensar junto. Nós temos uma profissão contábil forte e atuante. Hoje, quem certifica os auditores é o CGM, é um órgão orçamental. O Banco Central também tem grande influência para certificar os auditores para auditar as demonstrações financeiras. Hoje, quem emite as normas internacionais, na verdade, o CPC, o Comitê de Financiamento Contábil, ele emite, que foi criado, esse comitê foi criado para emitir as normas, os CPC, né, as normas que são traduções das normas internacionais, mas são validados pela CVM, são validados pelo PACEM, e depois aí o órgão CFC, ele emite uma norma específica, validando também ali. Mas hoje eu posso dizer, assim, de cara, que a gente não tem uma profissão contábil forte e atuante, porque assim, o próprio órgão de classe, ele não emite normas que obrigam as empresas a cumprir. As empresas SAs hoje cumprem a Lei 3.406 e as normas emitidas pela CVM. Nós também não temos um mercado de capital forte e atuante como fonte de captação de recursos. Na verdade, nós temos um misto. Muita empresa do Brasil, ela capta recursos junto ao BNDES, né? Seja o BNDES como órgão do Estado financiando, ou seja, bancos privados mesmo. Então, a gente não tem essa realidade, não verifica essa realidade aí. Pouca interferência governamental na definição de prática contábil. Hoje, já esteve bem pior. A gente já teve muita interferência do fisco, governamental na definição das práticas contábeis. Mas hoje já está bem melhor, mas talvez ainda está. E nossas demonstrações contábeis financeiras
busca atender em primeiro lugar os investidores. Só abrir um parênteses aqui, a lei 6.406 foi, ela se baseou muito numa lei dos Estados Unidos, que eles atendem muito o investidor. Então, nossas demonstrações existe um misto, na verdade. Bom, mas bora ver o outro modelo. O outro modelo, eu acho que o Brasil está muito mais próximo desse aí, mas não posso dizer que está classificado como esse, que é o modelo continental. Ele é composto pelos países França, Alemanha, Itália, Japão, Bélgica, países comunistas e os países da América do Sul. Quais são as características desse modelo? Você tem uma profissão contábil fraca e pouco atuante, você tem forte interferência governamental no estabelecimento dos padrões contábeis, você tem importância dos bancos e outras instituições financeiras, inclusive governamentais, em vez de recursos provenientes do mercado de capitais, e as demonstrações financeiras buscam atender, em primeiro lugar, os credores e governo em vez dos investidores. Aí, diante disso, a gente pode perguntar, o Brasil está mais próximo dessa daí, mas não posso dizer que está classificado nesse modelo aí. É um misto dos dois. Bom, o próprio livro de Suma, ele traz algumas causas que podem ser vistas como referentes a essas diferenças internacionais, né? Determinante. O sistema legal vigente. O sistema legal vigente de um país, ele pode ser determinante para os países, pode ser determinante para que esses países tratem de forma diferente a parte contábil, né? E aí tem essa classificação. Tem países que eles são não legalistas, ou seja, como law, e tem países que adotam o sistema legal code law, legalista. Tá? De que forma esse sistema legal vai interferir na contabilidade? Os países, principalmente os anglo-saxões, lá naquele modelo anglo-saxões, usam a norma, o sistema legal como law, não é necessário, ele não é legalista, não é necessário que a lei detalhe, traga em detalhes como tratar cada caso, especificamente na parte contábil, como tratar cada fato contábil. É mais abrangente. O que acontece com isso? Ele não diz como tratar nem o que deve ser tratado. Aqueles países cujo sistema legal é como law, eles têm oportunidade, eles têm a flexibilidade de atuar nas brechas da lei e fazer o que a lei não proíbe. Diferente daqueles que são legalistas, ou seja, aqueles que têm um sistema legal mais legalista, onde é detalhado cada fato, como é que deve ser feito e o que não deve ser feito. E nessa parte legalista, não existe muita flexibilidade para você fazer coisas que a lei, você tem que fazer o que está na lei. Você tem que fazer o que está na lei. Se a lei disse que determinado fato contábil tem que ser tratado de uma forma, você tem que ser tratado daquele jeito. Ok? Entenderam isso mais ou menos? De que forma isso aí pode interferir na forma de tratamento dos fatos contábeis e ensino no relatório financeiro? Como é que vai acontecer isso aí? Nós temos também a forma de captação de recursos que o país tem, se é um mercado, se a forma de captação de recursos é via mercado de capitais, se é crédito bancário ou fonte internacional, isso também interfere nas normas internacionais. Interfere de que forma? Bora pensar junto. Imagine um país que tem forte mercado, um sólido mercado de capitais. A forma de captação de recursos das empresas é no mercado de capitais, via investidores. Você acha que esse país, as demonstrações contábeis que ele publicar, ele vai privilegiar essas informações para trazer informações para o governo, os bancos privados ou para os investidores? O que vocês acham?
Na verdade, vai existir uma tendência para essas empresas, para esses países que têm uma forte captação de recursos no mercado de capitais, privilegiar nas suas demonstrações contábeis financeiras informações para os investidores, ok? Já para aqueles que têm como captação o banco ou fonte governamental, ele vai também ter uma tendência para trazer informações de natureza que seja útil para os credores, os bancos e o governo. Ok? Entenderam isso aí? Porque a informação requerida por cada agente desse é diferente. As informações que o investidor quer é diferente das informações que o banco quer. Ok? Bom, outra forma, outra causa dessa diferença internacional é o amadurecimento da profissão contábil. Eu botei aqui números de auditores por habitante. Eu trouxe no próprio livro traz assim, ó. Em 1997, se não me engano, um quadro que eu li ali no livro, ele diz o seguinte: nós tínhamos um auditor para cada 100 mil habitantes. Enquanto a Nova Zelândia tinha 550 auditores para cada 100 mil habitantes. Então, se você não tem um amadurecimento da profissão contábil, isso interfere na norma internacional. Ou seja, você não tem a profissão contábil emitindo normas, emitindo padrões, uma profissão forte. Isso interfere na qualidade das demonstrações. Porque aqueles países onde não se investe muito na área contábil, não se tem muitos auditores, não se tem muitos auditores como uma profissão amadurecida, esses países tendem os investidores questionar até de que forma os auditores verificam as demonstrações deles. Então, de que forma? Na verdade, existe uma, por parte dos auditores, uma qualidade dessa verificação. Existe também, por parte dos auditores, assim, eles são imunes, na verdade, eles não estão lá dentro, ele verifica de uma forma que ele não se envolve com as empresas. Então, se você tem também um número de auditor pouco, pequeno, na verdade, eles conseguem auditar de forma com qualidade as demonstrações para as empresas que existem naquele país. Então, isso interfere dessa forma. Tem outras questões, né? Vinculação da legislação tributária à mercantil. Naqueles países em que a legislação tributária é que entenda, no nosso caso, o fisco, interfere muito nas normas da contabilidade, na escrituração mercantil, as normas contábeis se confundem e passam a ser aquelas normas tributárias. Aí eu pergunto o seguinte: o objetivo, ou seja, o que o fisco deseja, a necessidade que o fisco deseja, é o mesmo que os investidores. Se você tem um país onde você tem uma vinculação dessa legislação tributária, tributária, tende a você privilegiar informações que sejam específicas de fisco. Você não fazer uma contabilidade isenta, que reflita o patrimônio da empresa. Hoje, a gente está observando, com as normas internacionais, muitas coisas que para a gente, e aí eu posso falar para vocês que já são do sétimo e oitavo semestre, abrindo um parênteses aqui, muitas coisas que estão acontecendo no tratamento das normas internacionais que para a gente nunca pensou que existir. Por exemplo, o leasing financeiro. O leasing financeiro que a gente sempre tratou como aluguel, contabilizado no resultado, e a gente tinha sempre em mente: eu só posso registrar como imobilizado da minha empresa aquele bem que é de minha propriedade, atendendo àquelas especificações que seja utilizado nas atividades da empresa. E hoje você pega a propriedade do bem, já não é mais determinante para que você reconheça esse bem no seu imobilizado. Se esse bem estiver gerando benefícios econômicos futuros, e você tem controle desse bem,
então você tem que reconhecer. Então, para a gente, isso aqui, nunca a gente pensou que a gente ia fazer uma coisa dessa. A gente nunca pensou que a gente ia ter, reconhecer dessa forma. Então, se vocês observarem, as normas internacionais, elas são mais flexíveis, elas dão mais, elas vão buscar de uma forma mais coisa, reconhecer de tal forma, tentar expressar de tal forma o patrimônio na sua essência, não pela forma econômica, na sua essência. Trazer cada vez mais, representar cada vez mais o quanto aquele patrimônio realmente representa, o quanto aquele patrimônio realmente vale para o investidor, para que ele possa aplicar de tal forma os seus negócios. E aí a gente tem vários casos, tem vários casos que um ativo não pode estar registrado por um valor mais do que os recursos que você pode buscar, né, na questão do impairment, e tem outras coisas mais que a gente tem visto, que a gente cada vez mais essa adequação ela vai trazer, expressar da forma mais transparente possível o patrimônio e da forma do valor mais real possível. Nível de qualidade da adequação contábil. E aí eu me incluo, nesse item aqui. Infelizmente, nossos cursos de contabilidade, e aí não é culpa nossa de professor, dos nossos professores, não é culpa nossa também de alunos, e recentemente eu apresentei um artigo lá na Cairu que falava do grau da quantidade de pesquisa na área contábil. A classe contábil ainda é uma das que menos se pesquisa, que menos se produz, tá? Mas isso está mudando, E a gente tem hoje, a maioria dos professores, inclusive eu, tendo outras atividades. Eu trabalho o dia todo na Petrobras e ensino à noite, ensino 2 dias à noite, tá? E aí fica difícil a empresa me liberar esse mês passado, ela liberou um colega para fazer o mestrado. De forma nenhuma ela liberaria eu e ele para fazer o mestrado. A gente vai buscando aos poucos, aqueles que querem fazer o mestrado vão buscando aos poucos. Mas nas outras profissões, o número de mestres, de professores mestres e doutores, o número de pesquisadores, eu não estou me incluindo nessa coisa, na área contábil, de outras profissões, seja de administração, seja da área de educação, é muito maior. Tá? E isso reflete, não que os professores que ensinam contabilidade hoje, que não são mestres, eles não têm uma dedicação, muito pelo contrário. Eu tenho professores, inclusive, o meu professor ali, ele foi meu professor da Cairu, e eu concluí o curso 3 anos atrás, e eu gostei muito porque você vê a dedicação do professor, você vê o quanto você aprende, né? O quanto ele é profundo na forma de estudar. Então a gente tem muita gente se esforçando, mas isso ainda é muito pouco. E aí, vocês que estão concluindo agora, quem pensa em fazer mestrado, bora mudar essa situação. Bora fazer diferente, bora produzir mais coisas na contabilidade. E o momento é agora. O momento é agora de a contabilidade está caminhando para uma forma de que o contador ele não pode ser visto mais como um técnico, ou como um cara que vai só contabilizar, ele tem que pensar, ele está sendo levado a refletir, a buscar, entendeu? Então hoje, a tomar decisões, então a gente tem que mudar essa situação. E esse nível de qualidade da educação contábil, ele para os países onde esse nível de qualidade é baixo, não estou dizendo que o Brasil as demonstrações não são muito confiáveis, na verdade. Existe um preconceito, existe uma certa preconceito, porque na qualidade dessa própria informação contábil. Existência de um arcabouço conceitual teórico. Isso aqui, na verdade, seria mais fruto de uma falta de uma profissão contábil, uma consequência
se você não tem, um país não tem um arcabouço conceitual teórico que norteie a forma como a contabilidade vai tratar cada coisa, seria mais uma consequência de você não ter uma profissão contábil forte e de você também não ter um sistema legal que não seja influenciado por questões tributárias, pelo governo ou por qualquer outra situação. Tá? Hoje, isso aqui, na verdade, para os países que têm uma existência, tem um arcabouço conceitual teórico que é imune às questões de governo e questão tributária, as demonstrações contábeis são vistas com melhores olhos, são vistas pelos investidores de uma forma melhor, porque não sofre influência do governo, não sofre influência do fisco, não sofre influência e você tem um estudo para desenvolvimento do tratamento de cada fato contábil. E a estrutura empresarial. Só abrindo uma parênteses aqui, nós hoje, se eu não me engano, no Brasil, a percentual de empresas SAs, acho que é 0,03%. Eu peguei esse dado naquele nível ali, 0,03%, se não me engano, ou é 0,3%. Quando é muito pouco. Você tem um número muito grande de empresas pequenas, limitadas e coisas, quando você tem uma estrutura empresarial de um país onde, e aí, diga-se de passagem, os países desenvolvidos, os países que têm maiores recursos, que têm grandes empresas, tende-se a que os relatórios contábeis privilegiem como essas empresas captam recursos junto aos investidores, e ainda você vai ter países privilegiando, essas demonstrações privilegiando investidores que vão estar investindo nas ações dessas empresas. Okay? Então, se você tem uma estrutura empresarial com muitas empresas pequenas, tende a que a própria contabilidade dessas empresas não compõe, na verdade, todas essas mudanças exigidas pelo mercado, principalmente o mercado de capitais. Alguma dúvida? A gente vai separar um momento para tirar tudo, a gente vai separar um momento para pergunta, mas fiquem anotando aí, quiser também interromper, não tem problema. Bom, a gente vai tratar agora da parte do cenário Brasil. E o Brasil? Como é que o Brasil está nesse contexto? O que é que o Brasil tem feito? E o que levou o Brasil a buscar essa convergência internacional? Eu vou trazer aqui alguns fatos que eu posso dizer assim, que é o contextualizando o que levou o Brasil a entrar nesse processo. Nós tivemos, não só a nível Brasil, nós tivemos uma globalização. Com a globalização, um fato marcante para a gente da contabilidade foi a internacionalização dos mercados financeiros. E aí eu digo o seguinte, as empresas deixaram de produzir no seu paísinho, com a globalização, para investir em outros países, seja comprando ações de outras empresas, investindo em outras empresas, seja negociando suas ações em bolsas no exterior, seja criando filiais no exterior. Você tem hoje algumas empresas brasileiras que têm filiais em vários países no exterior. Então, esse fato de globalização, internacionalização dos mercados financeiros, é interessante porque as demonstrações, os relatórios contábeis, as demonstrações contábeis financeiras dessas empresas, elas não podem se limitar às normas internas do país, de forma que seja entendível pelo mercado estrangeiro, de forma que seja transparente e que o investidor consiga olhar essas demonstrações e fazer uma comparação, que seja comparável com outras empresas do mesmo segmento e outra coisa. Então, a gente pensa logo aí, de antemão, sem falar muita coisa,
que com essa globalização existia uma necessidade das empresas ter um relatório mais adequado a nível internacional, que fosse mais entendível, que fosse mais comparável, que fosse mais transparente, e que os investidores financeiros olhassem essa demonstração contábil brasileira, das empresas brasileiras, e olhassem de outra empresa do mesmo segmento, por exemplo, dos Estados Unidos, e que pudesse comparar. Esse autor, ele diz o seguinte: pelas normas contábeis brasileiras, sem considerar até 2007, uma empresa utilizando as normas contábeis brasileiras, utilizando as normas contábeis internacionais, essa empresa poderia sair de uma condição de prejuízo para lucro, ou vice-versa, de prejuízo para lucro. Então, isso aqui foi um fato que, de certa forma, vai levar a esse caminho de internacionalização da contabilidade. Uma outra coisa que aconteceu com essa globalização, as atenções dos investidores se voltaram para demonstrações contábeis financeiras. E por que se voltaram? Porque são as demonstrações, através das demonstrações contábeis financeiras, que os investidores vão saber da saúde da empresa, vão ali analisar, através das informações que forem publicadas ali, é que eles vão ver se aquela empresa, se o investidor ele pode ou não comprar uma ação daquela empresa. Bom, a preocupação, então, gerou essa questão, uma preocupação das empresas de refletir de forma entendível, comparável e transparente dos seus resultados. Aliado a isso, o Risco Brasil. O Risco Brasil é um indicador que mede, na verdade, o risco de se aplicar no Brasil. Tá? É um indicador econômico. Esse Risco Brasil, em 2007, apontou um nível mais baixo desde 94, 137 pontos. Só para vocês terem uma ideia, esse Risco Brasil, até 1994, mais ou menos, era 1.689 pontos. Quanto maior o risco, mais arriscado é aplicar naquela empresa daquele país. Saiu dessa condição de 1.689 pontos para 137 em 2007. Por isso, por quê? Vocês não se lembram, mais ou menos em 94, antes do Plano Real lá, nós tínhamos uma inflação de mais de 2.000% ao ano. Então, a empresa, um país onde tem uma taxa alta de inflação, que tem um risco alto, é atrativo aplicar em empresas naquele país? O que é que vocês acham? É atrativo? Não. Mas a gente tem uma situação favorável agora em 2007, com o nível mais baixo desse Risco Brasil, em 2007. E não foi à toa, não vou dizer que foi isso, mas as más línguas dizem que com o governo Lula, na verdade teve o Plano Real, depois teve o governo Lula. Lula tinha uma política de buscar muito recurso no exterior, de fazer esse relacionamento do exterior. Existe aí agora um grupo meu, o pessoal, que os investidores reclamavam muito com o Lula. Porque o Brasil vivia um momento de que era atrativo investir em empresas no Brasil, mas e as demonstrações contábeis brasileiras? Eles reclamavam que não conseguiam entender. Não conseguiam comparar com as demonstrações dos países de origem deles. Como é que eu vou comprar ações da Petrobras? Como é que eu vou comprar se você não tem o mesmo tratamento com leasing financeiro que o pessoal trata desde lá de 1983, tá? De forma diferente. Tá? Então, esse fato não foi à toa que nós pegamos lá, e aí eu vou falar isso um pouquinho para frente, que em 2007 houve a transformação daquele projeto de lei, né? Por 7 anos lá, tramitando no Congresso, foi o 3.741, que foi transformado na Lei 11.638, modificando vários artigos da Lei 6.404/76, que se constituíam entraves para esse processo de harmonização.
de convergência internacional. Então, eu acredito, e aí é um grifo meu, que foi uma resposta dos investidores. E eu fiz principalmente foi no finalzinho de 2007. E aos 45 do segundo tempo houve essa mudança, essa busca do Brasil, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, eu já falei disso, existia um cenário positivo para a aplicação de empresas brasileiras. Mas, por outro lado, nós tínhamos um problema. Nossas demonstrações não eram entendíveis pelos investidores estrangeiros. Bom, aí em 2007, o Brasil pegou esse decreto-lei que estava desde 2000, tramitando no Congresso, e transformou na Lei 11.638/2007, em dezembro de 2007. Fazendo o quê? Já falei, alterando vários artigos da Lei CNI 404, que se constituíam entraves nesse processo de harmonização. Um dos artigos, eu vou falar do leasing, eu vou falar do leasing, o meu artigo de final de curso foi sobre o leasing financeiro, né? Um dos artigos, eu lembro aqui, o artigo 179, aí ele trouxe uma nova redação para o que você deve contabilizar no mobilizado. Aí chega lá no finalzinho e diz assim, inclusive aquelas transações que geram benefício e que a empresa tem controle desse bem. Aí incluiu ali o leasing. Então, vários artigos, na verdade, que foram alterados na 6.404, foi para tornar possível a adequação da contabilidade brasileira aos padrões internacionais, aos IFRS. Então, lembrando, vocês já viram como professor, a gente tem basicamente dois tipos de normas internacionais dominantes, né? A gente tem dois tipos, os IFRS, já veio consigo, né, Bruno? Então, já tranquilo. Então, e você tem as normas internacionais, os FASB, o SFAS, os SFAS que são emitidos pelo FASB, que é dos Estados Unidos. E você tem o IASB, emitindo o IFRS. E aí os IFRS, eles são adotados, e é esses que a gente está adotando, inclusive os Estados Unidos também estão buscando, são adotados pela maior parte dos países da Europa. Bom, também tivemos a transformação da medida provisória 449 de 2008 na Lei 11.941. Isso aqui é interessante o seguinte, esse decreto ficou tanto tempo lá parado que quando ele foi transformado nessa lei, já tinha coisas defasadas. Então precisou dessa nova lei aqui, dessa nossa medida provisória, para trazer mais informações. Trazer, por exemplo, como é que eu vou tratar a questão tributária dos efeitos dessas mudanças, que aí foi o regime tributário de transição, RTT. Aí trouxe mais, essa lei complementou o que já estava desfasado e trouxe mais coisas para complementar. Okay? Agora, o interessante é o seguinte, deixa eu ver se está aqui. Em 2005, o Brasil criou um comitê de pronunciamento contábil, CPC, para emitir normas, emitir os CPCs, né? Que são, na verdade, traduções das normas internacionais. Não é uma tradução um pouco modificada. Em muitos casos, eles traduzem tirando aquelas coisas que não é aplicável aqui para o Brasil. É uma tradução um pouco modificada. Interessante que em 2005, nós tivemos uma mudança aqui, mas já tinha uma intenção de tornar a nossa, porque desde 2000, que já tinha esse decreto lá parado, de pegar as nossas normas internas e adequar aos padrões internacionais. E esse CPC, embora foi criado em 2005, ele emitiu os primeiros CPCs, 1 e 2, só em 2007. Começou efetivamente o processo de tradução dessas normas internacionais, adequação, trazendo aquilo que era possível aqui dentro,
e aí a regulamentação pela CBN, pelas coisas, e a aplicação pelas empresas aqui no Brasil. Só que é o seguinte, o restante do mundo, o restante dos países que seguem as normas internacionais, eles são obrigados a seguir nas publicações consolidadas das demonstrações contábeis, com exceção da Inglaterra, que existe uma flexibilidade. Na Inglaterra existe a flexibilidade. Nós aqui, nós aplicamos, inclusive, nas demonstrações individuais, mas não só nas consolidadas, como nas individuais. Hoje, nós somos o único país que estamos adotando esses padrões internacionais para os nossos balanços das empresas individuais. E nós iríamos ser o primeiro, porque a União Europeia, na verdade, ela só veio lá em 2005, mais ou menos, que elas começaram a adotar os padrões e para os balanços consolidados. Vocês entenderam isso? Entenderam mais ou menos? Para os balanços consolidados. Nós aplicamos essas normas internacionais também para nossos balanços individuais. Bom, dentre as diversas alterações da Lei 6.404, destaca-se o parágrafo 5º do artigo 177, que obrigou as companhias abertas a seguir os padrões internacionais referendados pela CVM. Então, a 11.638 e a 11.941, ela não veio só alterar artigos dando possibilidade de adequação à norma internacional. Ela também veio obrigar, na verdade, as empresas SAs, que são fiscalizadas pela CVM, a adotar os padrões internacionais. E aí a gente tem o seguinte, esses padrões internacionais, essa lei foi publicada em 2007, as empresas, na verdade, eram obrigadas a publicar seus balanços, as empresas brasileiras, já em 2010, mas a maioria das empresas elas já publicaram em 2008. O meu artigo, eu peguei e comparei o balanço das empresas Tango, na questão do leasing financeiro, e observei o balanço de 2007, ele tinha praticamente zero de imobilizado, e em 2008 o valor foi para uns quantos bilhões. Então você vê um impacto muito grande. As empresas de 2007 para 2008 tiveram um impacto muito grande nas suas negociações, fruto dessa adoção dessas normas. Lembrando que é o seguinte, uma vez modificada a lei foi modificada aqui também, né? Uma vez modificada a lei, as empresas também seriam obrigadas a seguir a lei. E aí estabeleceu-se que a partir de 2010. Tá? Bom, aí eu vou abrir agora para perguntas. Talvez eu falei que ia ser rápido. Antes da gente, só para... Antes da gente abrir para perguntas, nesses cursos que eu tenho feito lá na Petrobras, de a arte de falar em público, essas coisas aí, uma das coisas que marcou foi o seguinte: olha, você tem que conhecer o público para quem você está apresentando. Tá? Seria o melhor do mundo você direcionava uma palestra já conhecendo o público que você está palestrando. E eu tive essa felicidade de saber que vocês são estudantes do 7º e 8º semestre de contabilidade. A professora comentou um pouquinho o que vocês já viam, então eu fiquei muito à vontade, na verdade eu fiquei muito à vontade para falar pouco, mas falar algumas coisas que vocês já conheciam, acho que muita coisa que vocês já conheciam mesmo. Você tem aqui também um professor que foi meu professor, que também segue a mesma linha, então trazendo uma visão diferente. E ele diz o seguinte: também você tem que ver o olhar da plateia, se a plateia ela está, se ela está dormindo, se ela está prestando atenção. Eu lembro que tem uma piada que volta muito disso, que diz assim: olha, um português chegou aqui no Brasil e viu um papagaio cantando um hino brasileiro. Ele ficou admirado e disse: olha, eu quero comprar um papagaio desse, um filhote de papagaio desse, para eu levar lá da minha terra e eu ensinar meu hino, o hino
um hino lá português para ele. E aí ele estava disposto a pagar muito por esse filhote de papagaio. Mas aí encontrou uma pessoa lá, uma pessoa esperta, que queria ganhar dinheiro, mas não conseguiu um filhote de papagaio. Ele conseguiu um filhote de coruja. E ele levou esse filhote de coruja para lá, para Portugal, e passou vários anos, enquanto a bichinha crescia, tentando ensinar o hino português. Aí, mais tarde, apareceu no Brasil e encontrou essa pessoa que tinha vendido filhote de coruja para ele. Disse assim: vem cá, ele já aprendeu? Estou curioso, o filhote que eu te vendi, já aprendeu o hino? Não. Ele não aprendeu, não, mas que ele presta atenção, eu vi que tem um olho. Então eu percebi que vocês prestaram atenção, eu estou contando isso só para quebrar o gelo, mas eu percebi que vocês estavam olhando, pelo menos prestando atenção, estavam prestando atenção. Se entenderam, não sei, mas que prestaram atenção, prestaram. Então está aberto para pergunta, não sei se a professora quer falar alguma coisa, está aberto para vocês, alguma dúvida, claro. Quero agradecer a presente palestra do professor Raimundo, já está convidado aqui para voltar mais vezes, né? É o que eu sempre falo, abordar o mesmo tema com outro olhar. Então é fundamental vocês terem essa diversidade de olhares, isso é fantástico. Tá? E agora está franqueada aí a palestra, a palavra para todos, inclusive para o professor Maciel aqui, se quiser também, né? O pessoal do 8º, o pessoal do 1º, que está aí prestigiando também, o pessoal do 1º vai prestigiar também, fiquei feliz, né? Isso é bacana, e o pessoal do 4º semestre também, né? Então, isso é muito bom. Então, alguém quer falar, perguntar alguma coisa? Pois é, essa altura, né? Mas de conversar na sala, conversa já beleza, né? O professor Marcelo vem aqui, né? Seja bem-vindo aqui. Para quem não conhece ainda, uma salva de palmas aqui com você. Boa noite a todos. Na verdade, a minha pergunta vai mais em função ele começou a falar de padronização, harmonização e convergência. Então, em que situação a gente se encontra hoje? Padronização, harmonização, convergência. Eles falam muito de convergência. Mas, assim, pode ser uma questão de prova que eu coloquei, uma questão de tentativa. Essa padronização, na verdade, que foi visada não só pelo Brasil, mas como os países, de uma forma geral, que têm investimento no mercado de capitais. Como se fala em padronização se a cultura influencia nos procedimentos contábeis, o sistema legal, como foi abordado aqui, o sistema legal, a cultura, o grau de desenvolvimento do mercado de capitais. Então, a padronização, a gente já viu que não vai ser possível uma padronização da contabilidade a nível mundial. Até porque existem aqueles países que têm um sistema codial como lá. Então, isso vai ser, na verdade, uma utopia, né? Então, minha pergunta vai mais em função disso. Em que grau o Brasil se encontra hoje nesse processo de convergência? Se é possível a gente quantificar, né? A quantos por cento o Brasil está nesse processo de convergência? Se ainda falta muito para a gente chegar, pelo menos, a diminuir essa distância entre as normas locais e as normas internacionais. Obrigado, professor. Você sabe que ele foi meu professor de contabilidade internacional lá na Cairu. E a pergunta dele para mim, eu vou tremer todos para responder, tá? Você falou muito bem, professor. Na verdade, existem muitas diferenças que são influenciadas, como a gente falou, pela cultura, pela filosofia, pela política de cada país. E muitas vezes uma norma internacional não vai atender de forma eficiente a todos os países. Então, reconheço que você falou, na verdade, uma padronização é uma utopia. E hoje, você mesmo explicou para a gente lá na aula, se não me engano,